Obrigado, senhor presidente. A grande pergunta da noite é de quem é a culpa da tarifa de 50% no Brasil. Eu não vou fazer igual à esquerda e inventar de quem que é a culpa. Eu vou ler a carta do Trump. É muito mais fácil. No primeiro parágrafo, diz o seguinte: a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Segundo parágrafo, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censuras secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos no Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras para os Estados Unidos. Ou seja, a bola para resolver isso está na mão dos senhores, está na mão do Lula e está na mão do STF. Porque vocês vão dizer que isso daqui é o quê? É uma falta de defender a soberania do nosso país? Pelo contrário, quem não defende a soberania do nosso país é quem aplica imposto para o seu próprio país. Quem é pior? Quem está aplicando uma sanção econômica a outro país para defender a liberdade, ou quem, como o Haddad e o PT, aplica imposto no seu próprio povo para poder bancar todas as mordomias desse governo? Bom, vamos lá, ó. É o seguinte, hein? Você já deve ter ficado sabendo dessa taxa de 50% que os Estados Unidos impôs sobre o Brasil nas importações, correto? Mas vamos ser justos aqui, ó. Na verdade, não é uma taxa, é uma sanção em cima do Brasil que o Donald Trump ele já queria fazer, ó, há tempos e só está usando o Bolsonaro como argumento. Mas na verdade, o Donald Trump ele já queria impor uma sanção aí, ó, para cima do Brasil há tempos por conta do Lula. E eu vou mostrar para você o porquê isso é fato. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó, do canal Te Atualizei. Deixa eu pôr aqui meu fone de ouvido. Eu vou mostrar um trecho do vídeo dela que ela fala certinho do que se trata e os motivos que levaram a essa sanção. Ah, se você ainda não é inscrito do canal, considere ser inscrito, vou ficar muito feliz de ter você por aqui, beleza? Aqui a gente fala sobre política em geral, para você ficar bem atualizado, fechou? Então já se inscreve aí. Vamos ver aqui um trechinho desse vídeo dela. Eu tava esperando o tic-tac da Magnitsky, mas foi muito pior. Não foi taxação, foi sanção econômica. E por favor, galera, isso tem que ficar bem claro. Mas antes de tudo o que aconteceu e o que eu acho que vai acontecer, e calma aí, vou explicar tudo de forma bem didática. O motivo de sermos sancionados está nas primeiras frases da carta de Trump endereçada a Lula, onde ele diz que, abre aspas, a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente. Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos. Como amplamente foi ilustrado pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de redes sociais dos Estados Unidos, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e despejando-as do mercado brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre qualquer e todos os produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos, além das tarifas setoriais. Então ele finalizou a carta dizendo: você nunca ficará desapontado com os Estados Unidos da América. Fecha aspas. Caramba, forte isso, hein? Rapaz. Nessa quarta-feira, o Trump endereçou uma carta parecida como essa a outros países. Aliás, ele já havia dito que faria exatamente assim após mais uma reunião de ditadura do grupo dos BRICS, esse ano sediado no Brasil. Mas a nossa carta teve um diferencial e eu já chego lá. Toda história tem seu início e a do Lula com Trump começou às vésperas da eleição americana, onde Lula disse que a vitória do Laranjão seria o nazismo com outra cara. E antes do anúncio de ontem, na segunda-feira, o Lula estava nos BRICS defendendo a desdolarização do comércio global em um caminho sem volta. Ou seja, o Lula tomou para si uma briga que nem a China teve coragem de propor. E olha, a China é economicamente muito maior que o Brasil. Olha o absurdo, velho. Você realmente acha que os Estados Unidos ia ver esse grupinho se unindo fazendo um complô para desdolarizar
a moeda mundial, vamos dizer assim. Você acha que ele ia ficar quietinho, cara? Obviamente não, né? Só que a China escalou o anão diplomático justamente porque se o negócio estourasse, estouraria na nossa cara, não na cara do ditador Xi Jinping. Tanto que ele nem veio pro Brasil. Ele falou assim: não, não, manda um representante lá, ó, e já era, porque eu não vou participar disso, não. Eu quero, mas eu tô de longe, entendeu? Qualquer coisa, ó, eu saio vazado e falo que eu não tenho nada a ver com isso. E deixou a bomba estourar na mão do Lula. Lula, o bucha de canhão do Xi. E a esposa do Lula, a deslumbrada da República, vulgo primeira-dama, também fez questão de contribuir sempre que pôde. Fuck you, Elon Musk. Israel, grande aliado histórico dos Estados Unidos, foi acusado em âmbito internacional de promover o Holocausto em Gaza, numa fala que foi condenada por todo o mundo democrático, dita pelo déspota que ocupa a presidência da República. Sobre a guerra promovida pela Rússia, que é aliada de primeira hora da ditadura chinesa, o governo brasileiro achou super de boa postar em sua página oficial um mapa que mostrava a parte da Ucrânia invadida pela Rússia, já anexada ao país do Putin. O que não deveria ser surpresa, já que enquanto os países democráticos, tipo democráticos de verdade, apoiam os Estados Unidos em sua ofensiva contra o Irã e sua base nuclear, o Lula estava condenando com veemência. Porque não se esqueçam, agora a gente anda com o Irã no recreio. Após as eleições na Venezuela, o Lula minimizou a repercussão internacional, dizendo que não havia nada grave. Então, antes de entrarmos no fator ideológico, nós temos um fator moral envolvido, de um déspota que se achava maior do que realmente era. E aí nós entramos na questão mencionada nos primeiros parágrafos da carta do Trump. O Brasil não é o primeiro país sancionado pelos Estados Unidos por motivos morais. A lista é grande, mas veja só quem nos acompanha. Rússia, sancionada por censura, descontrole judiciário e perseguição política. China, por ser uma ditadura violenta, violadora dos direitos humanos, que controla a internet e promove perseguição política. Irã, por suas prisões arbitrárias, pela repressão ao povo e repressão a protestos. Venezuela, por sua total repressão à oposição política e controle nacional via judiciário. Nicarágua, pelos mesmos motivos. Cuba, por todos os motivos citados. E dentre tantos outros países, agora chegou a vez do Brasil. Então eu realmente não compreendi o choque de algumas pessoas com o ocorrido. Eu lamento muito, mas era esperado, era uma tragédia anunciada. E o interessante O Bolsonaro não, o Donald Trump ele só estava esperando um bom argumento, e esse argumento veio através do Bolsonaro, porque ele sabe que o Bolsonaro tem uma boa base aqui de eleitores, né? Então o Trump ele só usou o Bolsonaro como argumento, mas ele já queria fazer essa taxação, essa sanção no Brasil por conta dessas falas do Lula preconceituosas, de forma agressiva e tudo mais. é que os que pedem respeito à soberania ficaram calados quando Alexandre de Moraes expulsou o Twitter, uma empresa americana do Brasil, e foi lá bloquear as contas da Starlink, uma empresa totalmente distinta, numa das coisas mais loucas que eu já vi acontecer, e a mídia, assim como o governo brasileiro, tratarem com naturalidade. É a mesma coisa que você comete um ato ilícito e além de você ser preso, vai o seu pai e a sua mãe junto. É a mesma coisa que o Alexandre de Moraes fez em relação ao antigo Twitter e a Starlink, velho. Só que a lista de tarefas do Brasil até serem sancionados pelos Estados Unidos é bem longa. Começou no inquérito das fake news, aberto até hoje, aliás, 6 anos depois, em que ministros do Supremo recentemente informaram aos jornalistas que manterão aberto esse inquérito, pois serve de escudo para a corte. E Olha que ninguém fez absurdo. nada. Passamos pela censura prévia, não só da imprensa, como o ocorrido com a Cruzoé e com a Folha de São Paulo, mas também a milhares de brasileiros nas redes sociais. Isso sem o devido processo legal, sob sigilo absoluto e ameaça de multas altíssimas. E ninguém fez nada. Bom, eu acho que agora você já entendeu, né, o motivo por trás aí dessa sanção. Bom, eu acho que ficou bem claro, né, o que ela disse, agora não tem mais nenhuma dúvida o porquê da sanção aqui dos Estados Unidos. Se você vier aqui, ó, aqui no ChatGPT, se você colocar, eu coloquei aqui em ordem e todas as fontes, tá vendo? A terra, a fonte, todas as vezes em que o nosso querido Sem Dedo, ele criticou o Donald Trump, velho. Se liga só, Trump seria um nazismo com outra cara, é o fascismo e o nazismo voltando a funcionar, falando de novo do Donald Trump, isso em 2024. E enfim,
Aqui no ChatGPT, se você colocar em ordem, é muita coisa que o Lula falou sobre Donald Trump, e o Donald Trump ele só foi engolindo seco, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, porque o Nicolas Ferreira, ele fez de novo, ele fez mais um vídeo e a Revista Oeste falou sobre. Vamos dar uma olhadinha. O deputado federal Nicolas Ferreira voltou às redes sociais para ter que explicar o óbvio mais uma vez. Se o Lula é o pai dos pobres, ele só tá fazendo mais filhos. É isso mesmo, ano que vem vai completar 18 anos que o governo do PT está no poder do nosso país. Mas eles juram de pé que nada é culpa deles. Por exemplo, é uma coincidência dos estados com a maior taxa de homicídio no Brasil, todos os governadores serem do PT. Com certeza isso também não é culpa deles. É uma mera coincidência de que as regiões onde a esquerda mais dominou, como o Norte e o Nordeste, apresentam piores índices do sistema de saúde. Mas, com certeza, a culpa não é deles também. Ou seja, basicamente, a esquerda olha para ela e fala, a culpa é minha, e eu coloco em quem quiser. E eu vou colocar em quem? Nos ricos. Até mesmo porque, se eles vão taxar os super ricos, eles deveriam taxar essa daqui, né? Essa daqui, sem ter cargo nenhum, custa aí aos cofres públicos, o seu dinheiro, 2 milhões de reais por ano, só para ela ter um gabinete. Lula, poxa, declarou 7,4 milhões de reais. Qual o eleitor dele, dos locais mais pobres que ele foi e fez promessas de campanha, que tem um patrimônio desse daqui? Me conta. Ele que antes de falar para você não comprar produtos caros, estava usando uma gravata de R$ 1.680 da Louis Vuitton. Wellington, a gente está vendo aí então, né, essa obviedade que o Nicolas está tendo que defender para esclarecer ali o que está acontecendo em relação ao patrimônio. Essas pessoas são super ricas, para utilizar o termo da esquerda. Então o Lula tem um belíssimo de um patrimônio, usa relógio, por exemplo, que custa mais de 80 mil reais. Janja e Lula têm um passaporte para lá de carimbado que custa aí muito aos cofres públicos, fora toda a petezada, né, Glaze, Haddad, enfim, eles que são, na verdade, os super ricos. Geisiane, eu gostaria de acrescentar aqui que os vídeos do Nicolas já se transformaram numa franquia de terror no imaginário petista. Né? Tivemos o Nicolas 1, Nicolas 2, agora vem o Nicolas de novo, atormentando o imaginário dos petistas com o seu novo vídeo que oblitera a narrativa do governo, a narrativa da esquerda. O Nicolas, eu tive o prazer de conhecer ele em 2019, se não me engano ele não era nem vereador ainda, vi que era um rapaz extremamente inteligente e pensei, esse garoto vai longe. Está aí o resultado. Acredito que nós temos muito que celebrar ter esse garoto, esse jovem ao nosso lado. Imagina o estrago que ele faria se estivesse do lado de lá, do lado do mal, né? Mas, apesar de serem obviedades, Geisiane, e são mesmo, para nós que estamos aqui no dia a dia acompanhando isso, para a maioria do público petista, não é. Para a maioria do público petista que é iludida, que acredita nesse discurso, vídeos como o do Nicolas são como fogo, né? Esclarecem, ou melhor, né? Escurecem as coisas, né? E as pessoas acabam falando, nossa, e não é que é verdade? E com essa linguagem simples, ele podendo utilizar uma linguagem mais rebuscada, um outro padrão, trazer referências, ele escolhe a simplicidade, escolhe a objetividade e vai no coração do problema. E é esse o maior temor dos petistas. Não adianta o governo tentar criar um comitê de influenciadores engessados, fazer vídeo com gatinho e tudo isso. Não adianta. A direita é que tem a projeção para a linguagem popular, porque a direita lida com a realidade, não lida com utopias. Então não adianta eles ficarem inventando coisas, porque vai vir um vídeo do Nicolas e vai colocar por terra a narrativa deles. Eu acho que dou aqui os parabéns para o Nicolas, eu acho que o vídeo é fenomenal, é objetivo, é bem claro e fica difícil combater a realidade, Geisiane. Meu amigo, o chicote estralou e eu acho o seguinte, eu acho que realmente o Donald Trump, ele até demorou para colocar essas taxas, essa sanção para cima do Brasil, diante aí de todas essas falas polêmicas e preconceituosas do Lula para cima do Donald Trump, né? Ele até esperou demais. O que você acha? Você concorda comigo? Você acha que demorou para vir essas taxas? Quem que é o culpado? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito do canal, considere ser inscrito, que eu vou ficar muito feliz de ter você por aqui. Lembrando que aqui a gente fala sobre política e aqui eu também te atualizo de tudo que está acontecendo nessa loucura que é a política do Brasil, fechou? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!